Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar para vocês acerca do conceito de totalitarismo. Ou seja, eu vou falar para vocês acerca de uma classificação que se faz quando se fala em um regime não democrático. E além disso, eu vou trazer aí algumas informações acerca do campo de extermínio de Auschwitz, que eu visitei, tive a oportunidade de visitar pela terceira vez, agora no mês de janeiro de 2016. Então eu queria mostrar um pouco para vocês o que é um regime totalitário na prática. A primeira coisa que se tem de ter em mente, então, quando se fala num regime totalitário, é saber o que é isso. Ou seja, vamos imaginar aqui uma classificação bastante genérica, em que a gente define os países como democráticos ou como não democráticos. Então, de um lado, existiriam aqueles países em que o conceito de democracia está presente, e do outro lado, os países em que esse conceito, logicamente, não está presente. Ora, do mesmo jeito que quando a gente fala em democracia, a gente pode classificar os países como sendo mais ou menos democráticos, no conceito de ditadura, que seria o oposto, então, da democracia, existe também uma subdivisão. Existe também uma classificação dos países como sendo mais ou menos ditatoriais, digamos assim. No âmbito das ditaduras, a gente tem duas classificações. O primeiro tipo é chamado de um país autoritário. E um exemplo de um país autoritário foi o próprio Brasil. O caso do Brasil durante o regime militar, que durou aí de 1964 até 1985. Então, o Brasil, naquele momento, dadas as características que o país possuía, ele era visto como um regime autoritário. Hoje em dia, existem pessoas que identificam, por exemplo, a Venezuela como um país autoritário, a Rússia como um país autoritário, fora outros países aí no âmbito da África, principalmente, que seriam ditaduras, mas seriam ditaduras autoritárias. O outro tipo de ditadura, que é o tipo de ditadura que eu quero entrar em mais detalhes aqui, é aquela que é chamada de uma ditadura totalitária. E não vou dizer aqui que uma ditadura é boa, mas eu preciso explicar isso para vocês, dizendo que uma ditadura totalitária, ela é muito pior do que uma ditadura autoritária. E por quê? O regime totalitário, ele possui algumas características que o identificam como sendo um regime extremamente fechado frente ao cidadão, ou junto ao cidadão. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês 4 ou 5 características que vão definir esse regime como sendo esse regime político e jurídico, no caso, como sendo um regime totalitário. Então, a primeira delas é a existência de um único partido político. Ou seja, esse partido político, ele controla todo o ambiente político daquele país. Ou seja, ele define tudo. Ele cuida de todas as situações ou de todas as instâncias de representação do cidadão. Ele define quais vão ser as políticas públicas e não existe nesse tipo de regime político nenhuma possibilidade de dissenso, ou seja, não existe nenhuma possibilidade de oposição quando se está em um regime político totalitário. Lógico que vai haver aqueles de vocês que vão dizer assim, e o caso do Brasil durante o regime militar, que foi o exemplo que eu dei anteriormente. No caso do Brasil, por que aquele regime, usando essa característica, então, ele não era um regime totalitário? Porque é necessário se lembrar que o Brasil, durante o regime militar, possuía 2 partidos políticos, a Arena de um lado e o MDB de outro lado. E aí, de novo, você vai perguntar assim para mim, mas Matheus, o fato de haver 2 partidos naquele momento não significava muita coisa, até porque os militares controlavam os 2 partidos. E isso é verdade, isso é fato. Agora, a gente tem que se lembrar também de que, no caso brasileiro, principalmente aí a partir do governo do presidente Geisel, de 1974, mais ou menos em diante,
o MDB, que era o partido de oposição, ele obteve vitórias nas eleições, né? Ou seja, bem ou mal, né, existia ali uma possibilidade, mínima que fosse, mas existia uma possibilidade da oposição se manifestar. Então, é claro, existia censura, existia controle, mas dentro de um mínimo, digamos assim, a oposição poderia se manifestar por meio desses deputados e senadores do MDB, que era o partido de oposição. Agora, quando a gente fala de um regime totalitário, essa possibilidade ela não existe, simplesmente não existe. E aí o exemplo, na verdade são dois exemplos, né, históricos muito bem definidos de um regime totalitário, seriam, no caso, a Alemanha durante o período nazista e a União Soviética durante o período do Stalin. Então, se a gente olha para esses dois países nesses dois momentos, não existia a mínima possibilidade de haver oposição, né? Ou seja, a mínima que fosse, a oposição sempre seria suprimida. Então, nesse sentido, a primeira característica de um regime totalitário é a existência de um único partido, que é um partido político de massas, digamos assim, né? E de massas por quê? Porque ele busca controlar efetivamente toda a massa da população, né? Ele busca englobar, ele busca abarcar toda a população, e só existe aquele partido político, sem a mínima possibilidade de existência de um mínimo de oposição que seja. Um outro ponto fundamental em um regime totalitário é aquilo que se chama de idealização ou personificação do chefe, do líder. O que isso quer dizer? Significa dizer que um regime totalitário, uma das suas características é a possibilidade de claramente se identificar um líder político. Ou seja, existe aquela pessoa, digamos assim, aquela figura que se associa ao regime político ali estabelecido. Então, de novo, voltando para os dois exemplos que eu dei antes, né? No caso aí da Alemanha nazista e do período da União Soviética, no período do Stalin. Quer dizer, nesse caso da União Soviética, até quando eu defino, eu já estou deixando claro essa personificação do chefe. Ou seja, é o regime político, jurídico existente na União Soviética no período do Stalin. Então, ali você tem aquela figura, né? Ou seja, o chefe, o líder político, que é personificado, que é endeusado, digamos assim. E no caso do nazismo, a mesma coisa. Quer dizer, quando a gente pergunta quem é aquela figura que simboliza o nazismo, né, ou que simbolizou o nazismo durante esse período da Alemanha, automaticamente a gente já traz à mente a ideia do Hitler, né? Então, no caso de regimes totalitários, então essa seria a segunda característica, a personificação ou personalização ou idealização, né, do chefe como o líder supremo daquele regime político. Um terceiro aspecto bastante característico de um regime totalitário é a existência de uma ideologia. E, primeira coisa, lembrar que a palavra ideologia ela não necessariamente tem um sentido negativo. Quer dizer, a definição de ideologia é bastante simples. O que é uma ideologia? É um conjunto de ideias, certo? Então, nesse sentido, quando a gente fala aqui que um regime totalitário ele tem uma ideologia, significa dizer que o regime ele tem uma ideologia própria, específica, né, que define aquele regime político. Então, de novo, voltando aos dois exemplos já citados, né? No caso da União Soviética, o regime ali, a ideologia daquele regime político, claramente era a ideologia comunista, né? E no caso da Alemanha, a ideologia era o próprio nazismo, certo? Ou seja, aquela coisa de a existência de uma raça que seria superior à outra. Então, é diferente. Por exemplo, no caso, de novo voltando ao exemplo, o caso brasileiro, né? Eu já disse anteriormente, o Brasil não foi um regime totalitário, o Brasil foi um regime autoritário durante o período da ditadura militar, e nesse sentido, quando a gente olha para esse período, a gente não vê ali nenhuma ideologia específica defendida pelo Estado. Existem alguns autores que afirmam que o nacionalismo seria uma ideologia que caracterizaria, então, esse período. Mas mesmo nesse caso,
aqui eu expresso esse posicionamento de que o nacionalismo ele não se enquadraria no âmbito de uma ideologia totalitária. Por quê? Porque a ideologia totalitária pressupõe uma mobilização oriunda, né, originária do próprio Estado, que coloca aquela ideologia como uma característica fundamental de funcionamento do próprio Estado. E mais que isso, o mais importante é compreender aqui que quando você está falando em uma ideologia no âmbito de um regime totalitário, significa dizer que aquela ideologia ela é colocada na cabeça do cidadão, né, por parte do Estado, como sendo um elemento de fundamental importância para o desenvolvimento do Estado como um todo. E nesse sentido, no âmbito brasileiro, o nacionalismo ele não tinha essa capacidade, ou não teve essa capacidade durante o regime militar brasileiro, né? Então, eu fico aqui com essa terceira característica, a existência de uma ideologia muito clara, né? Uma ideologia, um conjunto de ideias muito claro, que é definido pelo Estado em primeiro lugar, e que é passado pelo Estado constantemente para os cidadãos por meio de propaganda, né? Por meio da rádio, televisão, enfim, dos meios de comunicação em geral, colocando aquele conjunto de ideias como elemento fundamental para o desenvolvimento e para o sucesso, digamos assim, do próprio Estado. Uma quarta característica do regime totalitário é aquilo que se chama de mobilização das massas. E o que é isso? Isso significa dizer o seguinte, que o Estado, se utilizando daquela ideologia e se utilizando da propaganda que ele mesmo faz dessa ideologia, o Estado ele aproxima as pessoas da esfera pública, do espaço público. E isso, num primeiro momento, pode parecer contraditório, porque você vai perguntar assim para mim, mas Mateus, se o Estado traz o cidadão para o público, se o Estado pressupõe que o cidadão vai participar, digamos assim, como é que ele pode ser uma ditadura? E aí é que entra o detalhe. E qual é o detalhe? O detalhe é que essa participação, ou essa mobilização, que é a melhor palavra a ser utilizada nesse caso, ela é feita pelo Estado para que o cidadão apoie as ações do Estado, mas não necessariamente tomando decisões. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa no regime democrático, pelo menos em princípio, é o cidadão que está ali participando e aquilo que o Estado faz é um reflexo da vontade do cidadão. Ou seja, o cidadão ele vota nos seus representantes e os seus representantes atuam em nome do cidadão. Agora, no regime totalitário, essa mobilização das massas significa dizer o quê? Que é o Estado que toma a decisão por conta, por vontade própria. E lembrem-se de que quando eu estou falando aqui do Estado, eu estou associando aquele líder, né? Ou seja, existe aquela personificação do líder. Então, provavelmente é este líder que toma as decisões. E o Estado chama as pessoas, né, por meio da propaganda, por meio da ideologia, para que as pessoas apoiem isso que o Estado está fazendo. Então, a título de exemplo, de novo, voltando lá para a Alemanha nazista, vocês podem procurar aí no YouTube, existem vídeos no YouTube, que mostram os discursos que o Hitler fazia, discursos públicos que ele fazia. Então, o que ele fazia? Ele ia para a rua, né, ele fazia esses discursos, chamava as pessoas para ouvir aquilo dali consistia numa propaganda, né? Ou seja, na propaganda, na divulgação da ideologia, e aquilo ali, então, seria a mobilização das massas, ou seja, seria trazer o cidadão para a esfera pública, não para que o cidadão participe efetivamente, ou seja, no sentido de tomar as decisões, né? Mas para que o cidadão demonstre o seu apoio por aquilo que o Estado, em tese, está fazendo por ele. Outra característica do regime totalitário é a penetração que o Estado tem na sociedade. E aqui por sociedade, eu diria na vida privada do cidadão. Então, quando a gente olha para um regime democrático, e aqui falando de maneira genérica, o que se tem? Se tem que o cidadão ele tem a liberdade, por exemplo, de escolher onde ele quer trabalhar.
Ou seja, no meu caso, vamos lá, eu sou professor, então eu tenho a possibilidade de dar aulas na faculdade A, na faculdade B, na faculdade C, e existindo vaga nessas 3 faculdades, compete a mim escolher em qual delas eu vou querer trabalhar, por exemplo. Né? Então, já no caso do regime totalitário, isso não acontece. Ou seja, um regime totalitário, quando se afirma que o regime totalitário ele penetra na sociedade, ele se insere propriamente dito na sociedade, significa dizer que ele vai definir onde o cidadão vai trabalhar, por exemplo. Quer dizer, no regime democrático, o cidadão ele escolhe onde ele vai morar. Ele quer morar na cidade X ou na cidade Y ou na cidade Z. No caso de um regime totalitário, eventualmente isso não vai acontecer. Ou seja, o Estado vai definir onde o cidadão vai morar. O Estado vai definir em que bairro o cidadão vai morar, em que região da cidade o cidadão vai morar. O Estado define tudo. Então esse é o sentido da penetração, mobilização da sociedade em um regime totalitário. A última característica que eu quero chamar a atenção aqui acerca de um regime totalitário é aquela que, para mim, é a mais marcante de todas, que é aquilo que se chama de terror. O que é o terror, então? É o fato do cidadão nunca saber se ele está ou não está infringindo uma norma daquele regime político-jurídico. O terror significa dizer que o cidadão ele nunca está tranquilo acerca daquilo que ele está fazendo. Ele nunca sabe se aquilo que ele está fazendo está certo ou se aquilo que ele está fazendo está errado. Por quê? Porque por mais que existam normas no sistema, normas estabelecidas, né, ou seja, por mais que existam leis em um sistema político-jurídico totalitário, essas normas elas podem ser alteradas a qualquer momento conforme a vontade daquela liderança. Elas podem ser alteradas a qualquer momento, não apenas por essa liderança, mas elas podem ser alteradas a qualquer momento por parte dos próprios funcionários ou servidores públicos, digamos assim. Ou seja, o que eu quero enfatizar aqui, o que eu quero deixar claro, é que em um sistema em que exista o terror, né, o cidadão ele nunca sabe, ele nunca pode confiar num outro, nem mesmo em membros da sua família. Então, não entendam aqui o terror como algo físico, né? Necessariamente como algo físico. O terror não significa dizer que o cidadão no regime totalitário sai de casa e a polícia, por exemplo, já vem para lhe bater, lhe espancar. Não é isso. Né? Ou seja, o terror é uma situação psicológica em que o cidadão, repito, ele nunca sabe se ele pode confiar na pessoa que está ao seu lado. Então, a título de exemplo, né, na União Soviética, por exemplo, ou na Alemanha, repito, né, na Alemanha nazista, o que existia, o que seria esse terror? É o cidadão, por exemplo, não poder conversar com a sua família sobre a situação política do país. Por quê? Porque ele não saberia dizer se aquelas pessoas da sua família fazem parte ou não de serviços de segurança do Estado. Eles não sabem se alguém da sua família irá denunciá-lo para o Estado por ele ter falado mal do regime político. Um exemplo bem claro disso, em uma das vezes em que eu viajei para a Rússia, eu fui a um museu em São Petersburgo que trazia justamente a explicação disso, um exemplo disso. Então, o que se tinha naquela situação, naquele exemplo? Um garoto de 9 anos de idade foi manipulado pela ideologia do sistema e pela ideologia política daquela época, e ele denunciou os pais. Por quê? Porque os pais, em um belo dia, ao tomarem café, comentaram acerca do regime comunista da época. Né? Era isso ainda na década de 30. Então eles comentaram que a liderança do Partido Comunista naquele momento poderia melhorar. Quer dizer, percebam que eles não estavam dizendo, ou eles não estavam criticando e dizendo que estavam fazendo errado. Né? Eles estavam dizendo, pelo relato que eu li, eles diziam, os pais conversavam entre si e diziam, o Partido Comunista fez isso, mas ele poderia ter feito de maneira diferente. E se tivesse feito de maneira diferente, ele teria feito melhor.
né? Em resumo, era essa conversa. O filho ouviu a conversa do pai com a mãe de manhã e denunciou o pai e a mãe para a liderança do Partido Comunista, e o pai e a mãe, então, foram presos por causa disso. Então, essa é a situação do terror, ou seja, a ausência de segurança jurídica para o cidadão, né? Ou seja, o cidadão ele não sabe se aquilo que ele está fazendo está certo, se aquilo que ele está fazendo está errado, ele não sabe se ele pode confiar nas pessoas que estão ao seu redor, ele não sabe até que ponto aquilo que ele está fazendo está ou não está de acordo com a lei. Então seriam essas, de maneira geral, as características de um sistema totalitário, ou seja, de uma ditadura que é uma ditadura totalitária, né? Ou seja, a existência de um partido político de massas, de um único partido político, a personificação do poder político em um chefe, né? Ou seja, a existência de uma figura que represente aquele sistema político, jurídico como um todo, a mobilização das massas, ou seja, a necessidade de trazer o cidadão para o público, para que o cidadão apoie aquilo que o Estado está fazendo, mas não confundir isso com participação própria do cidadão, ou seja, o cidadão apoia porque ele é instigado a apoiar, não necessariamente porque é uma decisão dele. A quarta característica é a existência de uma ideologia, né, própria do regime, e essa ideologia ela é inculcada, ela é colocada na cabeça do cidadão por meio dos aparelhos de propaganda. A ideia da penetração do Estado na vida privada do cidadão, então é o Estado que muitas vezes define aquilo que o cidadão vai fazer no seu dia a dia. E, por fim, a existência do terror, ou seja, o terror é a sensação que o cidadão tem, a sensação de insegurança que o cidadão tem, por um lado, por ele não saber se aquilo que ele está fazendo está ou não de acordo com a lei, e por outro lado, é a insegurança do cidadão não saber em quem ele pode confiar. Então, essas seriam as características aí teóricas que definem um regime considerado como um regime totalitário.